Boa tarde, pessoal. Meu nome é Emanuel, eu sou aluno do nono período de medicina. É com grande prazer que eu venho apresentar o trabalho para vocês sobre perfil de comorbidades relacionados ao estilo de vida em pacientes com psoríase, né? Que são atendidos no Hospital Universitário Lauro Vanderlei. O nosso trabalho, então, foi do perfil de comorbidades, né? De sintomas depressivos nesses pacientes com psoríase, e a nossa professora e orientadora é a Esther Palilotti. Aos nossos objetivos, né, de saúde e qualidade. A introdução do nosso trabalho é de lembrar que a psoríase, então, ela tem uma base diversa de uma patologia com imunoinflamatória crônica, que pode estar associada, então, a diversas comorbidades, relacionando, então, assim, as comorbidades ao estilo de vida dos pacientes e, principalmente, dois aspectos importantes que a gente traz dos nossos pacientes a serem relacionados, do tabagismo e do etilismo, em que muitos outros autores falaram sobre esses aspectos e que a gente veio trazer esses mesmos achados são achados na nossa população e quais seriam esse perfil de comorbidades relacionadas a ele. Nosso trabalho, então, vai trazer esses fatores associados, é, pensando sobre a frequência desses aspectos, se existe, quanto existe, e o perfil epidemiológico de sexo, faixa etária, ocupação, escolaridade e as comorbidades relacionadas ao estilo de vida. A nossa metodologia, então, foi um estudo descritivo transversal, desempenhado no HU, LW, em que 251 prontuários foram analisados relacionados à significância de um P de menos de 0,05 e as análises relacionadas aqui quadrado de Pearson e do teste exato de Fischer para outros pacientes. Foi feita, então, uma análise entre maio de 2019 e maio de 2020 com esses pacientes com psoríase, em que a gente analisou os critérios de inclusão e de exclusão para poder melhor visualizar esses pacientes. Dessa forma, então, pacientes com mais de 18 anos, pacientes atendidos no HU, pacientes com termo assinado, justamente para estimar e estipular os aspectos éticos de forma muito estrita. E a análise estatística foi feita pelo SPSS 17.0, desempenhando, então, tudo isso que a gente construiu e cumprindo com os aspectos éticos delimitados. Os nossos resultados, primeiramente, foi relacionado ao álcool e psoríase, falando sobre o álcool como uma droga em que o uso abusivo é muito visto na população, gerando um grande impacto social, e que nisso é encontrado em que pacientes com psoríase têm um agravamento ainda maior do seu caso, e ainda assim também relacionado a uma piora na resposta do tratamento, também relacionado com mais outras doenças, como depressão e ansiedade, e o risco de hepatotoxicidade ainda assim encontrado nesses pacientes utilizadores de álcool, por causa de um maior risco também para esteatose hepática e também aquela velha história da resposta débil do sistema imune por causa do metabolismo hepático e essa intoxicação como ocorre pelo corpo. Ademais, já no que ocorre com o tabagismo, foi visto que o hábito de fumar é muito encontrado também nos pacientes com psoríase e o fator de risco está relacionado a essa comorbidade e esses pacientes. Dessa forma, foi visto que o tabagismo ele é desencadeante, então, mostrando um maior risco de 70% nesses pacientes tabagistas do que comparado aos não tabagistas de ser o estopim para psoríase, para um quadro de psoríase, sendo principalmente o psoríase do tipo psoríase pustulosa e muito relacionado a uma dose dependente desse fumo e a psoríase, sendo os principais efeitos adversos nesses pacientes os efeitos cutâneos da psoríase. Foi vista então a prevalência de tabagismo, como a gente vê aqui da porcentagem, dos pacientes tratados e não tratados, e daqueles que cessaram ou não, né? Em relação ao etilismo, dos pacientes que tinham etilismo, a maioria eles não eram utilizadores de etilismo, como eu vou falar mais à frente. Aqui a gente fala sobre a estratificação dos pacientes relacionados à qualidade de vida, segundo o DQL, Q1, esse questionário relacionado à qualidade de vida, em que foi visto que alguns pacientes falaram que não tinha efeito sobre a sua qualidade de vida, 17,93, mas que a maioria falou que em algum grau existia o acometimento de piora da sua qualidade de vida, sendo então pouco, né, alteração, com 25,5%, alguns já de moderado, de 23%, e gravemente, que seria o maior número, de 27%, em que é alterada a sua qualidade de vida. Aqui relacionado, então, à prevalência do tabagismo, em relação à idade desses pacientes, e algo que for importante que a gente precisa, então, fechar, é que na sua maioria dos pacientes que a gente atendeu,
eram pacientes homens de 45 anos, em que tinha um baixo grau de escolaridade, enquanto que na prevalência de tabagismo e etilismo, ele, em outros estudos já eram mais altos. No nosso estudo, na realidade, ele encontrou uma baixa prevalência nesses pacientes, na nossa população estudada. Já o risco de tabagismo, ele foi bem maior, considerado não só 45 anos para aquela faixa, mas de mais de 60 anos, e uma menor escolaridade quando comparados a pacientes mais jovens no nosso estudo. Já o risco de etilismo relacionado também a pacientes jovens masculinos, mas não relacionados à mesma relação com o grau de escolaridade e a faixa etária. Então, a gente precisa também lembrar que o Covid foi um grande limitante para a nossa pesquisa, justamente porque ele impossibilitou a coleta totalmente dos nossos dados, porque mais pacientes iriam ser, poderiam ter sido melhor abarcados, né, ao prontuário, e também o acesso aos prontuários foi muito dificultado por causa da pandemia. E tem que ser mencionado também que esse estudo delineado transversal que foi desempenhado, ele indica a relação direta dos efeitos, né, de causalidade, como a gente foi falado, em relacionados ao desejo social de desempenhar e do álcool e tabagismo relacionado a essa esfera. E também é importante relatar que o estudo foi evidente de ser suficiente para mostrar como a comorbidade era prevalente nesses pacientes com psoríase e como a qualidade de vida era alterada na maioria desses pacientes, sendo imprescindível o acompanhamento minucioso desses pacientes e também dos fatores de risco relacionados e as comorbidades em voga. Muito obrigado.